a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro da corporação. Como assim, Pedro? A Constituição Federal prevê que se um militar for condenado a uma pena de mais de 2 anos de prisão, que ele precisa então ser julgado também no Superior Tribunal Militar sobre a expulsão ou não das Forças Armadas. E a gente lembra que no núcleo 1 da trama golpista, no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, havia vários militares, inclusive generais, que foram condenados pelo Supremo, pela primeira turma do Supremo. No caso dos militares, as penas variaram entre 19 anos e 27 anos e 3 meses, que foi a pena mais alta de Jair Bolsonaro. Então, é uma previsão constitucional de que, depois de condenados no Supremo, esses casos teriam que ir para o Superior Tribunal Militar. E hoje é a retomada dos trabalhos do STM depois do recesso do Judiciário. Por isso que há essa expectativa para que o Ministério Público Militar envie essas representações para o STM na data de hoje. E aí, quais que seriam as consequências, O STM ele não pode julgar o que já foi julgado no Supremo, não entra no mérito das condenações referentes à tentativa de golpe. Mas ele precisa julgar se por causa dessas condenações, se aqueles condenados podem ou não permanecer nas Forças Armadas. A gente lembra que Jair Bolsonaro é capitão do Exército da Reserva, ele foi para a Reserva em 1988, quando se elegeu pela primeira vez vereador na cidade do Rio de Janeiro, e nós temos vários militares de alta patente, inclusive 3 generais que foram ministros do governo Bolsonaro e que foram condenados também pela primeira turma. O general Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, o general Augusto Heleno, que foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi o ministro da Defesa de Bolsonaro, e além desses 3 generais, nós temos também um almirante, o almirante Almir Garnier, que foi o comandante da Marinha no governo Bolsonaro. Todos eles condenados pela trama golpista, todos cumprem prisão em regime fechado, E eles podem perder, então, essas patentes de general, podem ser expulsos das Forças Armadas. Com isso, Elisa, o STM analisa se eles podem permanecer nas Forças Armadas, é um termo que diz que se eles são indignos de pertencerem ao oficialato, que seria isso, traduzindo, se eles podem ou não permanecer nas Forças Armadas diante dessas condenações que sofreram. Eles perderiam as patentes, os cargos militares, e seriam considerados, o equivalente, como se eles tivessem, para as Forças Armadas, como se eles tivessem morrido. Tanto que as famílias passariam a receber pensões, no caso, se eles perderem as patentes no STM. E um efeito prático para os próprios condenados, é que eles poderiam, por exemplo, deixar de ter direito à prisão em unidades militares. Não seria o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está cumprindo pena em uma sala de Estado-Maior na Papudinha, por causa da condição dele como ex-presidente. Mas nós temos vários generais, alguns presos aqui no Comando Militar do Planalto, outros presos no Rio de Janeiro, em quartéis generais por lá. Eles poderiam perder esse direito de cumprir a pena nessas unidades militares e terem que cumprir a pena em outras, até uma entrevista coletiva para hoje à tarde, às 4 da tarde, para comentar justamente sobre essa nova etapa jurídica da vida desses condenados. Rapidamente, Elisa, chegando lá no STM, rapidamente aqui tentando explicar, chegando lá teria que ser distribuído para um relator, e aí vai ter um ministro relator, o STM tem 15 ministros, e também um ministro revisor, para decidir então sobre a situação desses condenados. Elisa. Muito bem, Pedro Moreira comentando com a gente, contando toda essa notícia sobre a possibilidade de expulsão do ex-presidente da República e também de outros generais por causa da tentativa de golpe de Estado, que depois virou uma denúncia do Ministério Público, que virou uma ação no Supremo e que levou à condenação de inúmeras pessoas, inclusive